Bom dia a todas e todos. Eu sou William Coelho, também conhecido como Will. Eu sou da área de diversidade, equidade e inclusão. E estamos aqui com mais uma proposta inclusiva, o nosso Meetup, o Meetup sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Bom, eu vou começar com a minha autodescrição. Eu sou William Coelho, como eu disse, né? Will. Eu sou um homem branco, de cabeça raspada. Eu tenho olhos castanhos, barba. Hoje eu estou com uma camisa listrada em preto e branco. E ao meu fundo aqui é uma parede de casa com alguns quadros. Hoje eu tenho convidados ilustríssimos, muito especiais aqui para falar com a gente, convidados que protagonizam a inclusão da pessoa com deficiência no seu dia a dia, na sua jornada, já há uma longa data, pessoas com lugar de fala, pessoas com e sem deficiência, que estão aí de forma totalmente inclusiva, plantando sementes para que a inclusão realmente seja um fato, porque a diversidade também é um fato e a inclusão é a escolha da Claro para que a gente consiga cada vez mais incluir pessoas com deficiência no nosso dia a dia. Eu quero começar agradecendo aí todos os profissionais da área de diversidade, equidade e inclusão da nossa gerência, o nosso gerente Edu, a Vivi, que é a nossa analista de diversidade, equidade e inclusão, e a nossa diretora Dani Gomiero, que tem empenhado diversos esforços para que a gente consiga cada vez mais tornar o Grupo Claro um grupo de empresas inclusivas. E hoje eu vou passar a bola aqui, sem mais delongas, para convidados que também estão nessa jornada com a gente. Eu quero começar com uma figura ilustre aí do segmento das pessoas com deficiência, que também trava essa batalha cada dia mais de forma bem humorada, de forma empenhada, que é o nosso convidado externo, Marcos. Marcos, seja bem-vindo, por favor, se apresente para o nosso público. Olá, Will, olá a todos, todas que estão acompanhando, é um prazer estar aqui. Eu sou Marcos Lima, eu sou um homem branco, cabelos pretos, olhos castanhos, estou com uma blusa, se não me engano, azul, com o logo do Histórias de Cego, que é o meu projeto. Histórias de Cego é um projeto multiplataforma, ele começou no YouTube, se expandiu para o Instagram, hoje está no TikTok, nas mentes de todos. Sigam, compartilhem. O meu objetivo no História de Cego é mostrar de forma leve e divertida que a pessoa com deficiência, mais especificamente a pessoa cega, ela só não enxerga. Isso parece muito, e só é muito porque a gente vive num mundo com pouca acessibilidade e com muito preconceito, e é isso que eu falo, né? É um conteúdo voltado para quem enxerga e não conhece as pessoas com deficiência visual, e para quem não enxerga e está precisando de um apoio, ou perdeu a visão agora, está achando que o mundo acabou, mas que nada, existe vida após a cegueira. E sempre que eu sou convidado para uma grande empresa para participar de um evento como esse, eu sinto que a gente está plantando uma sementinha a mais para acessibilidade. Então, agradeço a todos, estamos aqui. Vão deixando suas perguntas, que eu estou doido para responder as perguntas das pessoas, porque meu projeto Histórias de Cego funciona muito contando histórias e conversando diretamente com as pessoas. Seja muito bem-vindo, Marcos, muito bem-vindo ao Grupo Claro, à nossa casa, ao nosso Meetup. Eu acho importante, eu não falei na minha autodescrição, mas eu também sou uma pessoa com deficiência, eu uso cadeira de rodas, sou uma pessoa com deficiência adquirida, com deficiência física, eu adquiri paraplegia devido a um acidente de moto. E agora, seguindo aí com os nossos colaboradores, eu quero que a Ágata se apresente, por favor. A Ágata vem representando aí o time da BCC. Muito bem-vinda, bom dia, Ágata. Bom dia, é um prazer estar aqui. Me chamo Ágata, eu sou autista, nível 1. Minhas características, eu sou uma mulher morena, uso óculos, meus olhos são castanhos, meus cabelos é ondulado, castanho. Estou com uma blusa jeans e de frio e uma blusa preta. Bem-vinda, Agatha. A gente vai querer saber muito das suas histórias e dessa jornada inclusiva que você vive aí na BCC. Os nossos parceiros aí do dia a dia, troco muito com toda a gestão da BCC para cada vez mais termos uma empresa inclusiva. Seguindo aqui com as damas, primeiro as damas, eu passei o Marcos porque ele era o nosso convidado externo, mas eu quero trazer uma convidada especialíssima da área de qualidade, de experiência do cliente. Isamar, por favor, se apresente para nós. Muito bem-vindo e bom dia. Bora lá. Bom dia, Will. Bom dia a todos e todas que estão aqui com a gente. Bom, eu sou uma mulher branca de 55 anos, tenho os cabelos castanhos claros raspados, estou vestindo uma camiseta preta com a gola amarela e é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Will.
Obrigado, Isamar, bem-vinda. E agora eu quero passar para o nosso amigo carioca lá do Rio de Janeiro, Matheus, seja bem-vindo, meu caro, se apresente para o nosso público. Bom dia, me chamo Matheus, tenho 25 anos, tenho uma deficiência motora e auditiva, tenho cabelo curto e sou uma pessoa magra. Estou no fundo branco, usando uma camisa preta e uma calça jeans. É isso. Legal. Obrigado, Matheus, por ter aceito Matheus, esse mas não é convite. flamenguista não, né, Matheus? Não, Carioca só, né? tô tricolor. Então, Tricolor. obrigado, você me deu uma alegria final de semana. Obrigado. Seja bem-vindo também, Matheus. Então vamos lá, para iniciar nosso bate-papo, como eu disse para vocês no começo, a gente tem diversidade como um fato, isso é algo que a gente utiliza muito aqui no nosso contexto de diversidade, porque a partir do momento que nós tenhamos duas pessoas numa empresa, digamos lá quando a Claro começou, antes de fundir com as outras empresas, duas pessoas, parece algo bíblico, né? Dois ou mais em nome da diversidade, a gente já tinha diversidade, porque ninguém é igual a ninguém. Cada um de nós tem uma história de vida diferente, uma vivência diferente, e independente de ter ou não deficiência, a gente não pode cometer o equívoco de quando pensar em diversidade, a gente falar que diversidade é algo que acontece com o outro, só com os grupos, com os seus marcadores identitários. Então, diversidade não é sobre pessoas com deficiência, não é só sobre pessoas pretas ou pardas, sobre mulheres, é sobre todo mundo. Cada um de nós somos diferentes e por si só a gente contempla a diversidade. Por isso eu disse para vocês que diversidade ela é um fato, mas inclusão é a nossa escolha. Inclusão é a escolha da Claro, do Grupo Claro, para que a gente consiga realmente promover a equidade, para que todos tenham um ambiente de representatividade, um ambiente saudável, um ambiente onde todos tenham espaço no Grupo Claro. E prova disso são os nossos números, os números não mentem. Hoje nós temos no Grupo Claro 1.717 pessoas com deficiência, e desse público, 215 pessoas foram contratadas só no último ano, 67% dos nossos colaboradores com deficiência têm mais de 5 anos de empresas, e nós temos pessoas de 5 a 30 anos de empresas, pessoas com deficiência, ou seja, uma longa data, protagonizando sua carreira na Claro, ou seja, a Claro é um local que recebe bem as pessoas com deficiência, senão a pessoa não fica 5 anos no lugar onde ela não sente-se incluída. E a gente tem lugar de fala para falar isso. Eu estou há 6 anos e meio na Claro e sei de todos os esforços para cada vez mais essa jornada de inclusão se efetivar. E 57% dos nossos colaboradores com deficiência tem nível de escolaridade de superior completo para cima, sendo que 15% desse público tem pós-graduação e mestrado. Ou seja, diferente do que a sociedade fala, olha, não encontramos pessoas com deficiência preparadas para trabalhar, a Claro traz um grupo de pessoas com deficiência muito bem preparado, protagonizando as suas carreiras e vivendo as suas vidas aqui na Claro. Então vamos começar o nosso bate-papo. Eu quero começar com o nosso amigo tricolor Matheus Freire. Eu quero que você conte para a gente, Matheus, como que a cultura de respeito, equidade e inclusão, que é o que a gente trabalha para que aconteça todo dia, se manifesta no seu dia a dia de trabalho. Como foi a sua vinda? E conte para a gente também como que você chegou na Claro, que eu acho que é uma história bem interessante, que ratifica aí as nossas ações de inclusão. Qual foi a sua porta de entrada na Claro? E quais adaptações ou apoios foram necessários, sejam eles físicos, né, a tecnologia assistiva que nos ajuda aí no dia a dia, ou mesmo atitudinais, como as pessoas te receberam aqui e como isso conversa aí com a questão da deficiência, para que o seu desenvolvimento profissional, o seu bem-estar aí dentro da empresa realmente se efetivasse. Por favor, conte para a gente. Então, eu vim de um projeto chamado Dupla Escola, realizado no Instituto Claro, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, pelo Colégio Alves Camargo. E esse projeto se encaixa com a inclusão e é isso. Ingressar no dia a dia do trabalho é muito interessante, porque na Claro eu me sinto muito respeitado e muito honrado, né, fazer parte desse grupo, porque os colegas e os
os coordenadores, os gestores, no geral, eles dão apoio necessário, eles perguntam, eles, né, valorizam você, que faz você se sentir muito especial, né? No sentido todo. Então é isso, basicamente. Ô, Matheus, conta pra gente qual a sua área aí, pra gente prestigiar aí os seus Sim, pares, os seus gestores. eu trabalho na área de assistente administrativo, pela coordenadora Denise, servidora Beth, Elizabeth, no caso, né? E o diretor Cláudio, Ricardo e o Wagner. Legal. E quando você... Acho que é legal falar, o Dupla Escola é um projeto da área de responsabilidade social da Claro, aqui da nossa diretoria, do Instituto Claro. Um salve para o Flavião aí, o gerente da área. Eu já estive lá em Guaratiba, é um projeto bem legal que capacita jovens das periferias do Rio de Janeiro, ali de Guaratiba, para trabalhar, capacitam tecnicamente, né, para serem ingressarem aí na Claro e atuarem como profissionais. E muito legal saber que esse projeto também é inclusivo, que também recebe pessoas com deficiência, e prova disso é o Matheus, que veio através dessa porta de entrada, que é o Dupla Escola, e veio trabalhar aqui com a gente já há 5 anos, né, Matheus? Matheus, e quando você chegou, a gente sabe que é parte do protagonismo da pessoa com deficiência informar as pessoas. É parte também dos nossos pares e nossos líderes buscarem capacitação, sensibilização e informação para lidarem e conviverem com as pessoas com deficiência ou com as diferenças em geral, né? Porque, como a gente disse, diversidade ela é um fato, ninguém é igual a ninguém, mas especificamente sobre pessoas com deficiência, cabe a cada um também se informar e se aprimorar aí sobre o assunto para conseguir estar preparado para a inclusão acontecer de fato. Ela é uma via de mão dupla. E nós, da área de diversidade, nós temos um workshop sobre pessoas com deficiência, e nós temos o papel também de auxiliá-los nisso. E aí, Matheus, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa chegada aí, se foi tranquilo, se você se deparou com algum obstáculo, ou se os seus pares, a sua gestão tiveram aí sempre disponíveis para realmente incluir e trazer, entender se você tinha alguma dificuldade que fosse necessária alguma adaptação. Então, no meu caso, foi bem tranquilo, na verdade. Foi bem tranquilo. Eu cheguei na Claro, né, em 2020, então, assim, desde quando eu cheguei, eu tive total suporte, apoio necessário. Então, acho que nesse quesito, eu acho que eu tive uma boa avaliação, né? Perfeito, meu caro. Bom, a gente trabalha aqui com um posicionamento institucional de diversidade, equidade e inclusão focado de uma forma 360 graus. É importante dizer que as políticas e práticas são desenhadas focando nossos colaboradores, mas a gente interage bastante com outras áreas para que diversidade, equidade e inclusão seja realmente um fato institucional, não só para dentro da empresa, mas para fora também. Quando a gente fala dos nossos clientes, quando a gente fala da sociedade em geral, porque a Claro tem aí o objetivo de ser uma das empresas mais inclusivas do Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar com a Isamar, que vai trazer um pouco desse ponto de vista do cliente, mas eu queria chamar o nosso convidado externo aí, o Marcos Lima, para falar um pouquinho aí. Ele, como uma autoridade no assunto, a gente pode dizer assim, na sua experiência e referência na temática de inclusão, né, ele é um influencer aí que cria conteúdo falando sobre isso. Quais aspectos que você considera, Marcos, que são importantes para engajar a sociedade em geral, e a gente, enquanto colaborador do Grupo Claro, também somos cidadãos da sociedade, a gente não está... a gente também tem que estar ligados no que acontece lá fora para poder se tornar cada vez mais inclusivos. O que você acha que é essencial para conscientizar a sociedade sobre acessibilidade, sobre inclusão e todos esses conceitos necessários para que a sociedade entenda e promova realmente a inclusão das pessoas com deficiência? Então, William, eu atualmente trabalho, né, como palestrante, consultor, né, também como influenciador, mas eu já tive aí
na pele de vocês. Eu já trabalhei em algumas empresas, mesmo CLT, já vi coisas muito boas e coisas muito ruins no que tange a inclusão e diversidade, e aprendi muito também trabalhando no mundo corporativo. E o que eu acho, cara, primordialmente com relação às pessoas com deficiência é que falta informação. O nosso problema, meu problema, é não enxergar, claro, mas o meu problema talvez não fosse tão grande ou tão relevante, principalmente para os outros, se a gente vivesse num mundo que a gente tivesse mais acessibilidade e menos preconceito. O preconceito, como a palavra diz, é o pré-conceito, é o conceito anterior, é aquilo que a gente acha que sabe de uma coisa, mas que na verdade a gente não sabe. E a gente pode trazer 1000 preconceitos sobre diversas coisas, né? Sempre brinco, vamos viajar para o Japão amanhã. Que preconceitos a gente vai ter sobre viajar para o Japão amanhã? A gente vai ter um monte. Alguns podem até ser verdade, mas se a gente chegar lá, a gente vai ver que a maioria das coisas que a gente pensou não é bem assim. E com relação às pessoas com deficiência, é exatamente o que acontece. Com a diferença é que quando você pensa em ir para o Japão, você pensa em muitos aspectos positivos. Mas quando você pensa em pessoa com deficiência, principalmente deficiência visual, que é considerada grave e tudo mais, você pensa em aspectos negativos. Poxa, eu não consigo ir ao banheiro se falta luz. Eu levanto de madrugada, tenho que acender a luz, senão eu não consigo andar na minha casa. E as pessoas acham que isso é ser uma pessoa cega, quando isso não é ser uma pessoa cega. Então, o que eu acho que falta muito é levar a informação. Preconceito não é maldade, preconceito é desconhecimento. Maldade é discriminação, é crime. Mais que maldade, é crime. O preconceito não, ele é uma falta de informação, a pessoa está situada errado no que diz respeito à pessoa com deficiência. Então, o meu trabalho é levar informação, é mostrar que a pessoa com deficiência não se encaixa nos clichês ou nas gavetinhas que as pessoas tendem a achar. O cego é triste, o cego não é independente, seja financeiramente, seja em termos de atividade, ele não faz nada sozinho, ele não anda sozinho, ele não é capaz de somar, uma pessoa vai ter que cuidar sempre dele, e não é nada disso, né? Ou pelo menos não é nada disso para a maioria das pessoas, porque existem pessoas diferentes, né? Todos os cegos não são iguais, assim como todas as pessoas que enxergam não são iguais. Então, eu acho que levar a informação é muito importante. Hoje, quando você falou que da quantidade de pessoas que estariam aqui, tanto ao vivo quanto gravadas, eu acho muito, muito importante a gente levar essa mensagem. Não só para a vida de vocês aí na Claro, mas fora da Claro, né? Vocês têm uma vida, vocês têm família, têm amigos, e vocês vão topar em algum momento com pessoas com deficiência. Perfeito, meu caro. Colocação perfeita, informação é a solução. Costumo dizer que no beco sem saída da inclusão, a informação é a nossa porta secreta. E é isso que estamos fazendo aqui agora. Estamos levando informação para o nosso público para que a gente consiga cada vez mais desmistificar, né, quebrar esse paradigma da ideia pré-concebida, né, do preconceito, que ele nada mais é do que fruto dos nossos viéses cognitivos. São rótulos que a gente aprendeu na nossa cultura e que a gente replica até hoje em todas as situações. E aí, quando a gente chega, né, nós, pessoas com deficiência, chegamos num ambiente, na sociedade, esse rótulo vem colado na nossa testa. E a gente tem um trabalho e gasta uma energia imensa, e faz parte da nossa jornada, quebrar esse preconceito, desmistificar, porque eu tenho certeza que as pessoas que te olham antes de te conhecer ou de te seguir nas redes, e inclusive depois você, na próxima fala aí, por favor, deixa o seu arroba aí pra gente, pra quem não te segue, Histórias de cego. Seguir lá. É verdade, você falou. E é isso que você falou, Will, eu acho que você também deve sentir isso enquanto cadeirante, né, o Matheus também e tal, a Ágata, a gente acaba sendo militante, querendo ou não, porque muita gente acaba tirando conclusões gerais a respeito do nosso comportamento, né? Se a gente vê o Robertinho, uma pessoa sem deficiência, que se comporta de uma maneira A ou B, a gente fala assim, nossa, o Robertinho se comporta de uma maneira A ou B. Mas você vê o Marcos Lima, que é cego, comportando-se da maneira A ou B, os cegos se comportam da maneira A ou B. Então a gente acaba levando a bandeira, né, o que nem sempre é justo, né, também, mas é o que acontece. Perfeito. O nem sempre é justo significa limitarem a gente na nossa deficiência. Significa limitar a nossa deficiência a gente também, né? Eu sou muito mais coisa que cego e você é muito mais coisa que cadeirante. Eu estava aqui, eu não sabia que você era cadeirante. E daí, né? Isso não mudou nada. Sim. E assim, se a gente limita a pessoa a deficiência, a gente não pode negar a deficiência, porque às vezes eu ouço pessoas falando, nossa, mas você
é tão ativo, você conversa, você trabalha, você tem família, eu sou pai, tenho uma filha de 9 anos, sou casado, toco uma casa, toco uma carreira, as pessoas falam, nem parece que você tem deficiência. Eu acho isso uma afronta, porque a minha deficiência é parte muito importante, mas ela não me limita, eu não sou só uma pessoa com deficiência. Nem que eu tivesse nascido com deficiência, conheço várias pessoas que nasceram com deficiência, que têm uma vida além da deficiência. Então é importante não negar a deficiência, mas também não limitar a pessoa àquela deficiência. E como eu vinha falando do rótulo, quando a gente chega, esse rótulo já está colado na nossa testa. A gente tem que descolar o rótulo sem rasgar, porque esse rótulo é importante, mas mostrar que tem diversos outros rótulos, como você disse, positivos e negativos, que compõem uma pessoa, um ser humano em geral. Por isso, quando eu falei dizer, Will, que a deficiência me explica, em alguns aspectos, né? Porque eu enfrento as mesmas dificuldades de acessibilidade, os mesmos preconceitos que as pessoas cegas, mas a deficiência não me define enquanto pessoa. Eu sou muito mais coisas. Pro bem e pro mal, né? Tipo, é isso. É isso. E é importante a gente falar também que quando as pessoas não percebem isso, isso é o capacitismo, né? O que é o capacitismo? Quando você falou, a pessoa acorda de madrugada e não consegue ir no banheiro no escuro, bate a canela na mesinha de centro e acha que isso acontece com o Marcos também. Não, o Marcos está adaptado. Do jeito que eu estou adaptado a sair da minha cadeira, entrar no carro, desmontar minha cadeira, a gente se adapta. O ser humano, ele é como um camaleão, ele se adapta à necessidade atual. E achar que porque você não vai conseguir no papel do outro é ser capacitista. É você julgar o outro pelo seu ponto de vista. Então, e você conseguiria também. Se você tivesse que passar, você conseguiria. A gente potencializa os outros sentidos, né? Eu acredito que você hoje você escuta muito melhor do que eu, porque você utiliza o ouvido como um dos seus sentidos principais. E imediatamente os outros sentidos, como o olfato, paladar, na falta da visão, eles se aprimoram cada vez mais. É a adaptatividade do ser humano. Mas vamos seguir, que eu quero saber agora a opinião da Ágata. A Ágata é nossa colaboradora da BCC, eu quero que você conte um pouco como que é o processo aí na BCC. Ágata, qual a importância do respeito, equidade e inclusão, que a gente sabe que é uma prerrogativa também do ambiente de trabalho da BCC, e como isso foi importante aí para a sua carreira, acessibilidade, todas essas questões, como é o seu dia a dia, e se quiser trazer exemplos olha, tem momentos que barulho me enche o saco por causa do transtorno do espectro autista, eu tenho que sair e dar uma isolada e ir para uma salinha tranquila, como isso é visto no dia a dia, né? Essa diversidade, essa diferença que faz de nós, pessoas com deficiência, pessoas que precisam de algumas questões de acessibilidade específicas para o dia a dia. Como isso tem sido aí no seu protagonismo de carreira? O microfone está fechado, querido. Abre para nós, por favor. Desculpa. Imagina. Então, a inclusão e a acessibilidade foram essenciais para o meu desenvolvimento profissional. E de qualquer pessoa com deficiência... É porque a gente está nervosa. Fique tranquilo. E de qualquer pessoa com deficiência, as pessoas devem enxergar o potencial e não com as limitações. Ser valorizado pelo trabalho e não pela minha condição. E que é o que mais me inspira trabalhando aqui na BCC. Porque quando eu vim trabalhar aqui na BCC, eu recebi muito amor, muito carinho, eu recebi segurança, conforto, respeito. E eu me adaptei muito trabalhando aqui. Perfeito, obrigado, Ágata. Acho que é importante a gente dizer que isso é o básico que qualquer pessoa que vem trabalhar aqui precisa, né? A gente passa a maior parte do tempo nos nossos trabalhos e a gente não ter tudo isso que você disse que recebeu, e não a gente, pessoas com deficiência, qualquer colaborador, significa estar num lugar onde a gente não pode exercer o nosso potencial. Eu acho que o processo de inclusão, ele nada mais é do que promover a equidade, né? E esse conceito de equidade, eu acho que ele tem que ser colocado, é diferente da igualdade.
você não dá tudo igual para todo mundo e cobra igual para todo mundo, porque cada um, como eu disse no começo, é diferente um do outro e veio de um lugar diferente e de um ponto de partida diferente. Existem colaboradores com e sem deficiência que o gestor precisa tratar de uma forma diferente ali no time, no prazo que ele, no SLA que ele dá para uma entrega, porque são pessoas diferentes. Tem pessoas que conseguem trabalhar bem num local coletivo com um monte de gente, tem pessoas que em determinada entrega tem que se isolar, e a deficiência ela faz parte desse contexto, como disse o Marcos, ela é parte da gente. Então eu acho que um bom gestor e uma boa empresa, no seu processo de inclusão, ele orquestra todas essas diferenças para que cada um tenha um ambiente propício para entregar o seu melhor. E quando a Agatha fala que eu fui muito bem acolhida, que eu tive um ambiente agradável para trabalhar, isso deveria ser o normal, e é o que a gente trabalha para que seja para todos os colaboradores, incluindo as pessoas com deficiência. E quebrar esse estereótipo que a gente fala do preconceito que o Marcos trouxe é promover essa inclusão, é promover esse ambiente onde a pessoa sinta-se pertencente e tem ali a oportunidade de protagonismo. Eu quero ler aqui, filtrar alguns comentários que a gente tem aqui do nosso chat, tá? A Vivi está mediando ali nosso chat. A Eliane Jerônimo Sanches trouxe: bom dia, que alegria estar numa empresa inclusiva como a Claro. Verdade, Eliane, eu também me sinto muito feliz por isso e me sinto muito feliz de ser parte dessa história. O Edu Silva trouxe: dupla escola trazendo inclusão. É isso, o Matheus está aqui com a gente provando isso, provando que a inclusão ela é um posicionamento e é uma escolha constante da Claro, no dia a dia, né? Porque ela se constrói no dia a dia. Oi! Você falou uma coisa muito interessante, cara, só complementando não, exemplificando, na verdade. Você falou que as pessoas, você não dá a elas tratamento igual, porque elas não são iguais, né? E eu lembrei, cara, eu fui atleta há muitos anos de futebol de cegos, e todos nós éramos cegos, e o treinador nos tratava de forma diferente, porque ele sabia como cada um desempenhava melhor. Às vezes ele me dava umas broncas que eu não tava... Pô, eu achava que eu não merecia, aí no final eu falava: não, eu te dei aquela bronca porque eu sabia que você ia jogar melhor. Os meus companheiros me botavam pilha, às vezes, no treinamento, tentavam dar lençolzinhos, coisas porque eles sabiam que eu ficava bravo e jogava muito. E com outros funcionava outras formas, né? Então, nós todos éramos cegos, mas éramos tratados de formas diferentes. Perfeito, cara. Você trouxe, inclusive, um gancho para a próxima pergunta que eu ia fazer, inclusive, para você. Opa. Como você já trabalhou em outras empresas, mas isso não tem só a ver com o corporativo, com empresas, tem a ver com a sociedade em geral. Como você enxerga a importância da postura da liderança? O líder com ou sem deficiência, mas que tem colaboradores com deficiência, dessa visão, desse posicionamento refinado para que ele consiga orquestrar ali os seus colaboradores com ou sem deficiência e tirar o melhor de cada um. Quais transformações você acha que são mais urgentes para que as pessoas com deficiência alcancem o seu pleno potencial? Então é para os líderes que estão assistindo aqui pensarem: pô, se eu fizer isso com o meu colaborador no ambiente, né, com todos os colaboradores, mas incluindo os meus colaboradores com deficiência, isso vai ser importante para tirar o potencial máximo dele, para exercer ali o protagonismo de carreira. Primeiro que é engraçado você perguntar como é que eu enxergo alguma coisa, porque quando eu falo enxergar e ver, as pessoas acham uma graça, cara. Eu uso esses verbos tranquilamente. Eu se faço um vídeo no YouTube, eu vi, não sei o quê, assim, falando normalmente, cara, o que tem de comentário, o cego viu, não sei o quê, é curioso, eu sei que o enxergar, ele vai além dos olhos, você não, enxerga... Viu, tipo, é perceber, né? Mas sim. Eu achei engraçado, porque eu uso essas palavras normalmente. Mas, então, os gestores, a gente quando pensa em uma empresa, seja Claro, seja qualquer outra empresa, a empresa não é por mais que ela tenha um CNPJ, ela não é um ente empresa, ela é formada por pessoas. E essas pessoas, antes de chegar na Claro, elas tiveram toda uma vivência como seres humanos. Né? É igual você achar que um juiz de futebol não vai ter um time. Ele não nasceu juiz de futebol, ele cresceu gostando de futebol e teve um time na infância, óbvio. E a pessoa, quando chega na Claro, ela tem os mesmos preconceitos, lembrando que preconceito não é maldade, que as outras pessoas. Então, acho que qualquer gestor... ele precisa, primeiro de tudo, se despir dos preconceitos, não só em relação às pessoas com deficiência, mas em relação à diversidade. Eu vejo muita gente falar que diversidade é ruim, e está na moda falar isso, inclusive, né? E diversidade não é ruim, primeiro porque todos somos diversos, nós não somos iguais ao coleguinha, de jeito nenhum. E a gente aprende com a diversidade, a gente aprende com as pessoas
que tem experiências e tem formas de viver, de pensar, de sentir diferente da gente. Acho que o primeiro ponto, falando mais especificamente em relação à minha deficiência, a pessoa vê uma pessoa cega e fala assim, cego não pode não sei o quê, não pode não sei o quê. Não é só pensar no não pode, é pensar no que a gente pode, é conversar, é entender o que essa pessoa pode fazer, é ver o currículo dessa pessoa. Eu me lembro que, quando eu saí do meu último emprego, eu recebi um telefonema de uma empresa falando assim, Marcos, você vem para uma entrevista amanhã? Falei, pô, vou, claro. Qual a vaga? São vagas aí, de acordo com o seu perfil. Eu falei, pô, mas de acordo com o meu perfil, mas quais são as vagas? A pessoa não queria falar as vagas. Quando ela falou, eu vi que eram vagas que era nível, não era nem ensino médio, era ensino fundamental. Aí eu falei assim, você leu o meu currículo? Li aqui o seu currículo, tá aqui. Eu falei, não, você leu só até a parte de pessoa com deficiência. O resto você não achou importante ler. Que eu me formei numa das melhores faculdades do Brasil, com a FRJ, que eu falo 4 idiomas, que eu trabalhei em tais empresas e tudo mais. Não que eu não pudesse ocupar uma vaga de ensino fundamental, mas a pessoa não estava me chamando para aquela vaga por conta do meu currículo, ela estava chamando por conta da minha deficiência, partindo do pressuposto que as pessoas com deficiência não podem ter qualificação, igual você falou, né? Na Claro, 57% dos profissionais têm ensino superior ou além. Isso quebra esse... não, pessoa que a gente sempre escuta isso, pessoa com deficiência não é qualificada. E não é necessariamente isso. Temos pessoas com deficiência qualificadas e temos outras que, por uma série de motivos, não se qualificaram, mas também estão buscando o seu lugar ao sol. Então, primeiro, o William, e mais importante, se despir dos preconceitos. O não olhar uma pessoa, seja ela quem for, pelas incapacidades dela. Perfeito. A gente volta para aquele começo que você falou, o que vai quebrar esse viés dessa liderança é a informação. Por isso que a gente trabalha diariamente aqui com informação. E diante da informação de que você tem esse currículo tão aprimorado, eu te convido a vir fazer parte do nosso processo seletivo, te encaminho para a nossa área de seleção. Brincadeira. Vamos lá agora, seguindo aqui. Eu acho que tem um ponto importante do processo de inclusão, que é promover o ambiente propício para isso quando a gente fala de equidade, e isso, acessibilidade é o básico quando a gente fala de diversos tipos de deficiência. Aqui nós temos pessoas com deficiência física, auditiva, visual, neurodivergentes, temos pessoas com deficiências múltiplas, temos as pessoas reabilitadas, para quem não sabe também, ingressam aí o hall de pessoas com deficiência na visão legal, e para isso a gente precisa do mínimo de acessibilidade, mínimo não, do adequado necessário para que a gente possa, que essas pessoas protagonizem suas carreiras aqui. Então eu quero pegar o gancho e agradecer a Kelly, a nossa intérprete, que eu ainda não agradeci, que está aqui promovendo a inclusão de pessoas com deficiência auditiva que são fluentes em Libras, porque, para quem não sabe, tem pessoas com deficiência auditiva que são oralizadas, que fazem leitura labial e são alfabetizadas e leem legenda, mas tem pessoas que só conseguem se comunicar com Libras. E hoje existem tecnologias, para quem não sabe, tem cursos que a Claro dá, e quem vai falar um pouco disso, sobre acessibilidade, sobre esse processo focado nos nossos clientes, porque, como eu disse, é uma visão 360 graus, é a nossa amiga Isamar. Isamar, quero saber, por favor, de que forma a Claro tem incorporado práticas no desenvolvimento de produtos, de serviços e da inclusão dos nossos clientes aí, para atendê-los da melhor forma, os nossos clientes com deficiência, que nós sabemos que são milhares, inclusive nós, colaboradores, também somos clientes, e a gente vivencia todo esse processo de inclusão feito com essa visão para fora, com os clientes. Diz para a gente e diz o que isso tem trazido de frutos também para a Claro enquanto empresa, por favor. Eu acho que quando vocês comentaram de como o ser humano passa por essas adaptações para poder lidar com as deficiências, a gente trouxe agora a questão de tecnologia, de evolução, a gente vê o tamanho da importância da nossa missão quando a gente fala em conectar pessoas, né? Eu acho que aí entra, Claro, como a tecnologia também auxilia nessa adaptação, auxilia no dia a dia das pessoas com e sem deficiência. Enquanto empresa de telecomunicações, Will, a gente tem um regulamento específico a seguir, que é o RGA, que é o Regulamento Geral de Acessibilidade. Esse regulamento, ele traz consigo um ranking que reconhece as empresas mais acessíveis do setor. E a Claro, ela foi eleita, obteve esse reconhecimento, né, por 3 vezes.
E quando eu falo em reconhecimento, eu trago essas questões de obrigações que a gente tem a cumprir. A gente tem, sim, obrigações, como acessibilidade nos nossos sites, nos nossos atendimentos remotos, nas nossas lojas, mas também trago a questão do que a gente faz além da obrigação. Aonde está o nosso grande diferencial? Para mim, é aí. E por que eu enxergo que aí está o nosso grande diferencial? Porque a gente tem como missão conectar pessoas, a gente tem como nosso valor pessoas, cliente como nossa razão de existir. Então, quando você me pergunta como a Claro tem incorporado práticas inclusivas, eu te digo, olhando de fato para a nossa missão, sem esquecer, obviamente, aí de um mercado consumidor, afinal, a gente está falando de mais de 18 milhões de pessoas com deficiência. Então, eu vou te dar alguns exemplos do que a gente vem fazendo aí ao longo dos últimos anos. Então, não sei se todo mundo aqui sabe, todas as empresas de telecom, elas são obrigadas por lei, aí eu estou falando de obrigação, a fornecer um plano de telefonia móvel específico para as pessoas surdas. E todas as empresas, elas seguem essa obrigação. E como é que elas seguem? Elas oferecem um plano que tem SMS, que são aquelas mensagens de texto. Gente, falando sério, a gente está em 2025. Quantas pessoas que vocês conhecem que utilizam SMS em detrimento ao WhatsApp, por exemplo? O que isso agrega para um cliente? O que isso agrega para você? Nada. Então, quando a gente fala de olhar além da obrigação, de procurar prover a melhor experiência, a gente está falando disso. Então, o que o nosso time de marketing fez? Ele criou uma oferta de desconto no valor de R$10, que o cliente pós-pago escolhe, a pessoa surda, ela escolhe qual plano ela quer. E em cima do plano que ela quer, que atende a necessidade dela, ela vai lá e aplica esse desconto. Então, isso é ir além da obrigação, é eu me conectar, eu me gerar valor para o cliente. Cabe salientar também, eu gosto muito de ter essas oportunidades da gente compartilhar com as pessoas o que a gente vem fazendo. Nós somos pioneiros no mundo na transmissão de grandes eventos esportivos com acessibilidade. A gente já transmitiu a Copa do Mundo masculina e feminina, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Nós temos na Claro TV Box com a Alexa embarcada, e a gente volta a falar das adaptações, da evolução da tecnologia, o quanto esse produto pode auxiliar a rotina das pessoas com deficiência, idosos, crianças, os mais vulneráveis. Mas nem tudo são flores, a gente ainda está num processo de aprendizagem constante. No último ranking que saiu o resultado a semana passada, a gente ficou em segundo lugar. Apesar de termos ficado em segundo lugar, nós obtivemos a nota máxima em 2 itens que me enchem assim, de muito orgulho. Primeiro é no nosso atendimento remoto, a pessoa surda, que é SIC-SAC, que é uma operação incrível, que fica na Brasil Center de Goiânia, onde eu tenho profissionais que são não apenas fluentes em Libras, mas eles também são capacitados em todos os nossos produtos e serviços, o que proporciona para a pessoa surda uma experiência diferenciada, coisa que nenhuma outra operadora oferece. Então, nós obtivemos a nota máxima neste indicador. E, além disso, a gente obteve a nota máxima em todas essas ações que a gente faz, além da obrigação. Ou seja, mostra que realmente a gente trabalha pelo respeito, a gente trabalha pela autonomia da pessoa com deficiência e pela certeza da nossa missão, de conectar para uma vida mais divertida, para uma vida mais produtiva, e que não é para pessoas sem deficiência, não é para criança, não é para idoso, não, ela vale para qualquer pessoa, para todas as pessoas, independente da característica, independente da idade, e eu acho que isso que é importante a gente compartilhar com todo mundo, e quando eu tenho essa oportunidade, eu fico muito feliz, porque nem todo mundo tem esse acesso ainda a essas informações. Então, obrigada mesmo, novamente, Will, pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço você ter aceito o convite, trazer essas informações que muitas vezes o colaborador aqui trabalha e não sabe quanta coisa legal referente à inclusão a gente tem feito para dentro e para fora. E para fora a gente atua, desde
de 6 anos atrás, que a gente começou essa jornada do RGA, do ranking, E começamos na dor, né, Will? Na dor, porque a gente não era bem posicionado. E hoje a gente virou esse jogo. Último lugar. A gente virou esse jogo e se tornou... A gente é a única, ou agora com essa nova colocação, tem alguém que é tricampeão igual a gente? Nenhuma, só a gente. Nenhuma, só a Claro ganhou 3 vezes esse ranking tão importante para tantos colaboradores. A gente fala de um universo gigante de pessoas com deficiência no Brasil, né? O censo de 2010 trazia ali 24%, e hoje uma revisão desse censo, que é do Plano Nacional de Saúde de 2019, traz ali 15%, isso, não, se eu não me engano, é 8%, que dá 15 milhões. A gente não tem poucas pessoas com deficiência no Brasil, e uma empresa do porte da Claro promover só pessoas com deficiência auditiva são 9 milhões. É um universo. Pensa que essas pessoas usam o celular no dia a dia, e aí as empresas oferecem SMS. O Brasil é o país que mais utiliza o WhatsApp no mundo, porque além de ser uma plataforma acessível, que traz ali uma boa interface com as questões de leitor de tela para pessoas com deficiência visual, ele também é super dinâmico para pessoas com deficiência auditiva, transcrição de áudio, coisas muito importantes para acessibilidade que quem não precisa não pensa. E aí a Claro pensou nisso e trouxe um desconto para o produto que a pessoa quiser escolher, e não impõe para ela a escolha. Exatamente isso, viu? Esse é o grande problema. Oi, Isa. Pode falar. Oi. Não, a Isa falou de uma coisa que eu acho fantástico, que é a acessibilidade da Claro em eventos esportivos, e eu sou não só usuário, mas como trabalho diretamente nessas transmissões, sou consultora de audiodescrição, então trabalho com o pessoal da Biplay, Luiz Maus e tal, já na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, nos Jogos Paralímpicos, na Copa do Mundo Feminina, e é uma transmissão, para quem não sabe, que ela traz audiodescrição para a pessoa com deficiência visual. Muitas vezes é disponibilizado um canal de TV que a pessoa põe e consegue escutar, ou se você não tem um canal de TV, você consegue escutar pelo aplicativo da Biplay. Então eu participo assim, ativamente, trabalho mesmo nisso, eu acho fantástico, isso abre muitas portas. Nunca entendi as Olimpíadas da melhor forma, porque, por exemplo, vai ter a apresentação da ginástica artística, tem movimentos lá que, na apresentação, que as pessoas não falam, porque está tocando música e tal, e a audiodescrição fala, então é muito, muito bacana. Queria parabenizar vocês pelo trabalho. Eu fico muito feliz em ouvir isso, porque é algo que, se você me permite, eu percebo que às vezes as próprias pessoas com deficiência, elas ficaram tão acostumadas a não serem vistas, a não terem seus direitos respeitados, que elas não sabem que elas podem acompanhar de uma forma diferenciada. Eu vou te dar um exemplo. A gente ganhou um tempo atrás, a gente promoveu a pré-estreia do filme do Milton Nascimento, o Bituca. Uhum. E tinha toda uma preparação para acessibilidade no filme. E a gente convidou diversas pessoas para irem. E eu vou te dizer, Marcos, a gente não teve público para ir. Então, Isa, porque as pessoas não sabem disso. Eu combato muito isso. Eu tenho um programa no canal que chama Dicas do Histórias de Cego, que eu levo justamente isso. Gente, evento com audiodescrição, tal, não sei o quê. Sei que o Teatro Claro no Rio de Janeiro tem, eu conheço as pessoas que fazem. E não é propaganda, porque é o que acontece. A gente tem que saber. Porque, Isa, eu estava falando isso ontem, eu gravei um programa ontem falando isso. A gente está muito acostumado a falar que nada tem. Cara, já foi o tempo que nada tinha. Muita coisa não tem, mas muita coisa tem. Tem. E a gente só precisa saber. Então eu particularmente faço um trabalho de divulgação mesmo no Instagram, de eventos acessíveis, sem peça. A gente tem eventos, escreve para mim, eu não consigo adivinhar quando tem, qual peça que tem e tal. Mas tem muito mais coisa do que a gente imagina. Eu mesmo passei mais ao teatro, desde que eu vi que muitos eventos têm acessibilidade, muitas leis, todas as leis, Lei Rouanet, Lei Paulo Gustavo, de captação, elas obrigam que os espetáculos tenham acessibilidade. Eu vejo que a Claro põe no chat, as pessoas não sabem, e as pessoas vêm e falam, não tem. Gente, tem. Não tem tudo? Não tem tudo. Às vezes é uma sessão, muitas vezes mas justamente por isso que a Isa falou, às vezes não tem público. E aos poucos as pessoas vão entendendo que existe essa oferta. Pegando esse gancho, sabe por que não tem público, Marcos? Porque infelizmente, as pessoas com deficiência estão acostumadas a segregarem ela a uma específica
exibição que acontece no domingo, 7 da manhã, para que tenha acessibilidade. Era assim, infelizmente era assim. Olha, a peça tal vai ter acessibilidade nos sábados 5 da manhã. Se você quiser, você vai nesse horário e aí vai ter ali audiodescrição, vai ter libras. Olha como a gente é legal. Então eu queria voltar com a Isa para que a Isa falasse um pouco do teatro, claro, que é algo que é muito diferencial, e não é de hoje, já é de algum tempo. É de algum tempo mesmo. E falasse, como a gente está numa abordagem 360, tanto para cliente, sociedade e colaborador também, da nossa SIC, que é algo que a nossa colega Marina Cabo conduz ali de forma excelente também, que tem a ver com acessibilidade, tem a ver com a qualidade de atendimento dos nossos clientes com deficiência. Então, comenta um pouco para a gente, Isa, tanto a questão da SIC quanto a questão da acessibilidade no teatro, que eu acho que tem muita gente ainda, claro, que não sabe, e é importante saber que isso é um posicionamento. Esse é outro ponto, incrível. Esse é matador mesmo, porque tem muita gente que não sabe que a gente tem uma central de atendimento para pessoa com deficiência auditiva. E quando eu falo de uma central de atendimento, eu não falo de uma operação que intermedia uma conversa, que é válido também, ajuda o cliente, a pessoa com deficiência auditiva a se comunicar, mas é diferente quando a pessoa se expressa direto para uma outra pessoa a indignação dela. Qual é o problema que ela está tendo com determinado serviço? E quando eu abro uma operação de atendimento, onde a pessoa vai falar de igual para igual, ou seja, ela está falando na língua que ela escolheu, ela está falando em libras com uma outra pessoa, aquela pessoa está entendendo o que ela está falando, sem a necessidade de um intermediário, e ela vai tratar essa questão e te responder na sua mesma língua, te coloca num outro patamar de inclusão de fato. Então, isso é muito importante. Então, por isso que eu tenho tanto orgulho desta operação que fica em Goiânia, porque eu sei do trabalho bonito que eles fazem, e eu sei do quanto é importante a existência desse canal, que muitas vezes o nosso cliente não sabe disso, e ele acaba fazendo uso de um parente, para poder fazer essa intermediação, ele acaba fazendo uso de uma outra empresa que faz a intermediação para representá-lo, quando ele não precisa, basta ele acessar o aplicativo Minha Claro ou o site, buscar lá para o atendimento acessível para a pessoa surda, e ele vai ser super bem atendido. E quando a gente fala, e aí já mudando para sua outra pergunta, que a gente fala do teatro, e trazendo essa questão de horário ser legal para você, mas não ser legal para mim, venha no meu teatro super inclusive, mas no horário que eu quero, não no horário que é interessante para você, ou que você pode. O teatro, claro, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, em qualquer horário que você for, em qualquer peça, espetáculo que você for assistir, você terá acessibilidade. Então, não sou eu, o teatro, que vou dizer para você o horário que você tem que se programar para ir. Não, é você, dentro do seu planejamento, que vai escolher a hora que você quer ir. E se me permite, se me permite trazer uma outra questão aí, a gente tem um portfólio dentro do Claro TV+. Nós somos a única operadora, novamente, esse privilégio de sermos pioneiros no mundo, nós somos a única operadora que tem um portfólio de filmes acessíveis. Tem uma pastinha lá na Claro TV+, filmes com acessibilidade. E eu não estou falando de filmes antigos, eu estou falando de blockbusters que acabaram de ser lançados. Você vai lá, você acompanha esse filme, seja com Libra, seja com audiodescrição. Tem, inclusive, gente, um documentário feito por uma das pessoas que está aqui presente, esse mediador que nos entrevista, que nos fala, que chama Nada Sobre Nós Sem Nós. Ele foi lançado no final do ano passado, né, Will? Sim. No finalzinho do ano passado, ele fala sobre a luta da pessoa com deficiência, 20 anos aí de luta da pessoa com deficiência. Então, é um documentário que foi lançado num evento que a gente promoveu no Teatro Claro Mais aqui de São Paulo, e agora ele está disponível lá no portfólio. Então, as pessoas também não sabem. Por quê? Porque ninguém oferece isso. A gente não tem... as pessoas, como o Marcos disse, as pessoas se acostumaram a não saber da existência.
do direito delas, da existência desse tipo de conteúdo, da possibilidade delas acompanharem. Mas sim, tem lá, vão lá, divulguem a SIC, divulguem o teatro, divulguem os filmes, porque só gera mais movimento, essa roda só gira se a gente tiver realmente a água correndo. Se a água para de correr, a roda para de girar, é simples assim. Não são só questões sociais, são questões de negócio para todo mundo. Então, a gente precisa que este movimento aconteça. Quanto mais acontecer, quanto mais a gente for provocado a isso, mais a gente vai conseguir fazer. Perfeito, Isa. Grato pela contribuição. Lembrando que um dos nossos valores mais importantes é o valor pessoas, e por isso que a gente tem feito isso, tanto para dentro quanto para fora, porque esse é um posicionamento da Claro. Inclusão é nossa escolha. E quando você fala da SIC, é genial, porque isso dá autonomia para as pessoas com deficiência auditiva. Pensa um cliente que chega numa loja e antigamente, ou nas outras lojas, ele tinha que levar uma pessoa da família porque ele só fala Libras e o vendedor ou não fez um curso de Libras, que a gente oferece também para os nossos vendedores como capacitação e desenvolvimento, mas a gente tem uma central composta de pessoas que entendem dos produtos e são intérpretes de Libras. Então ele chega na loja explicando praticamente, o vendedor da loja faz uma primeira abordagem e aí já conecta com essa central via vídeo. E esse intérprete de Libras capacitado com os nossos produtos, ele sabe resolver o problema da pessoa com deficiência auditiva ali, ou atendê-lo, ou vender novos produtos para ele de forma muito mais fluente, porque ele não faz a interpretação de Libras, igual a Kelly tem feito aqui, que já é para gente, que já é muito importante, mas ele já sabe do assunto que o cliente está falando. Então, ele elimina essa triangulação entre vendedor, intérprete de Libras e pessoa surda. O que ele faz? Ele já atende direto. E só a nossa operadora faz isso. As outras operadoras terceirizam para intérpretes, que já é lei e é importante que tenha, mas o nosso tem um diferencial, tem a cerejinha do bolo. E o teatro, não tem nem o que falar. Acho que você tem autonomia de horário que você quiser, porque nós, pessoas com deficiência, namoramos, saímos com amigos, a gente não pode também ficar limitado às sessões das 6 da manhã. A gente pode ir em qualquer sessão e todas as sessões são acessíveis. E se você é uma pessoa que não tem deficiência e quiser conhecer, converse com a Isa, vá no Teatro São Paulo, no Teatro no Rio, e peça para experimentar. Fala, será que eu posso usar o aparelhinho para ver o que é audiodescrição? E aí eu queria fazer uma pergunta, porque isso é uma mudança cultural. Cada vez mais a gente vai ter pessoas com deficiência nas peças, nos cinemas, porque quanto mais a gente evolui com a tecnologia que a Claro oferece para os nossos clientes e para os nossos colaboradores, mais público com deficiência vai ter. Isso mexe com o negócio também, não é só social, como disse a Isa. Se temos 9 milhões de pessoas surdas, essas pessoas com certeza vão escolher a Claro. São 9 milhões a mais de clientes que vão escolher o plano da Claro, que dá desconto para o WhatsApp, não me obriga a usar o SMS. Vai no teatro da Claro, porque é o teatro que é acessível a qualquer sessão e não a sessão que é imposta. Então, isso é muito importante para o negócio. Queria perguntar para todos, voltando para o nosso camarada Matheus, tricolor do Rio de Janeiro. Matheus, isso é uma mudança cultural. Você, além da Claro, que diz que é um ambiente acessível, já viveu coisas boas e coisas ruins na sociedade, aí, porque a cultura ainda não é totalmente inclusiva, a gente não vive num mar de rosas. Eu queria saber a sua opinião, o que você acha de uma empresa que cada vez mais tem uma cultura inclusiva e qual a importância dessa mudança cultural. E se você quiser exemplificar com algum fato fora da Claro que você viveu e que não tinha acessibilidade ou você foi discriminado e como isso prejudica nós, pessoas com deficiência, fique à vontade. Depois eu vou passar também para a Ágata e para o Marcos, para a gente saber sobre isso, sobre a mudança cultural que é necessária para diminuir o preconceito e os vieses. Fala para nós, Matheus. Então, eu acredito que quando a empresa valoriza a diversidade e trata a gente com respeito, né, ela acaba influenciando, não só nos funcionários, mas também nas comunidades, essas coisas. Uma coisa que eu vivi assim, de fora, né, do ambiente de trabalho, que foi um pouco ruim, né, que eu lembro até hoje, é a questão de eu andar meio, como eu tenho deficiência motora, então eu ando meio, né,
pouco esquisito, vamos dizer assim. E aí aconteceu um fato que eu não me senti muito bem, né? Fui pegar um metrô, né, caminho daqui, e um senhor olhou meio esquisito, aí ele pediu para a vaga, né, de forma muito desrespeitosa, vamos dizer assim. E eu não aderi à vaga porque o senhor achou que eu não tinha nenhuma deficiência. E quando ele viu que eu tinha, ele ficou meio, opa, Constrangido. exatamente. E aí foi esse caso que eu lembro, assim, de ter vivido assim, que eu fiquei meio com vergonha, assim, vamos dizer assim. Sim. É falta de informação, né? O que a gente falou no começo. A informação é a solução. As pessoas não têm informação e julgam diante dos seus preceitos ali, das ideias pré-concebidas. Isso também tem a ver com mudança cultural, né, Matheus? Porque quando a sociedade for inclusiva, ele vai entender que nem todas as deficiências são visíveis. A Ágata deve passar por isso, né, Ágata? Porque é uma deficiência considerada oculta ou invisível e deve ter passado algum episódio desse ou perceber que isso existe na sociedade. Então fala pra gente, Ágata. E antes de falar, também fala qual hora você trabalha na BCC, que eu perguntei pro Matheus e não perguntei para você, pra gente prestigiar os pares aí que trabalham com você, a sua gestão. E conta pra gente como você vê essa mudança cultural aí, importante para o processo de inclusão na sociedade. Eu trabalho aqui na BCC, Vila Velha, e eu vejo dessa forma. Atualmente eu recebo crítica mais da minha família. Lembro quando eu era criança, uma das minhas tias chegaram e falaram bem assim, essa menina tem algum tipo de problema. E aí eu já começava assim, meus pais começavam a investigar, enquanto meus pais, a minha avó também começavam a investigar o caso, até chegar à solução. Chegando à solução, eles falaram que realmente eu tinha um autismo e que não interferia nada, mas a maioria das pessoas observa não quanto ao autismo, mas qualquer deficiência, que ali é um ato que não pode ocorrer, do tipo, assim, eu acho que o líder, de certa forma, não só como líder, mas como também a família, deve enxergar a gente como pessoa normal, porque a gente faz tudo que todas as pessoas fazem. E, assim, quanto em relação à empresa, o líder, ele deve promover um ambiente de trabalho, o líder deve promover um ambiente de trabalho justo, valorizando as diferenças individuais e promovendo oportunidade por ter todos sem discriminações. Isso ajuda a combater o preconceito e promover a inclusão. Perfeito, minha cara, é isso. E Eu o acho que é que é papel normal, de né, Will? Sim, O que é sim. normal, né? Como diz o poeta, de perto ninguém é normal, né? E uma empresa inclusiva é onde todos, como a gente disse, são diferentes, mas todos sentem-se representados, tem ali um ambiente de respeito e de protagonismo, né? De criação, sem ser excluído. Ô Marcos, o que você me diz aí dessa mudança cultural que vem acontecendo no Brasil de um tempo para cá? Muitas coisas melhoraram, e indiretamente nas empresas, mas a gente teve um baque aí no começo desse ano, que você até comentou aqui no nosso meetup, sobre essa questão de diversidade ter recebido um balde de água gelada, mas que no Brasil a gente vê que esse impacto ele não foi tão grande por questões geográficas, questões políticas e até questões da cultura mesmo do povo, de ser um povo que tende a ser mais empático e inclusivo. O que você me diz sobre essa cultura? O quanto a gente ainda precisa avançar culturalmente para que as sessões inclusivas tenham pessoas, para que a gente tenha uma sociedade que não discrimine, como aconteceu com o Matheus, quando se lida com uma deficiência que não é tão visível quanto a nossa, e a gente cada vez mais contemple a diversidade com equidade, né? Olha, Will, eu sou uma pessoa muito otimista, cara. Eu brinco que quando eu olho para trás eu não vejo nada, eu vejo que o mundo mudou muito.
né, de 20, 30 anos para cá, em relação ao que eu era criança, né, em relação às perspectivas que uma pessoa com deficiência visual tinha quando eu tinha 10 anos e uma pessoa com deficiência visual de 10 anos tem hoje. E as perspectivas são muito maiores, a começar pela tecnologia agora que eu estou usando, que me permite conectar e participar do bate-papo sem ajuda de ninguém. Isso parece pouco, mas para uma pessoa cega que às vezes tem que pedir algumas coisas, isso é fantástico e várias outras coisas estão mudando. Uma mudança que eu vejo muito, e aí entrando justamente no que a gente estava falando, é o mito da falta de acessibilidade. Nós, cegos, e as pessoas também que não são cegos, não tem acessibilidade em nada. Cara, não tem acessibilidade em muita coisa, mas em nada é exagero. Tem algumas coisas que a gente já está acostumado, é quase como se fosse automático. O SUS é uma droga. A universidade pública não presta. Tipo, a acessibilidade não existe. Então, cara, as coisas não são assim. As coisas têm matizes. Tem muita coisa que não tem acessibilidade, mas tem muita coisa que tem. E eu mesmo vejo. E eu faço questão de divulgar, porque às vezes eu estou divulgando, não é na sua cidade, mas de tanto você ouvir ou divulgar em outra cidade, você vai correr atrás. Pô, será que na minha também não tem? Em vez de ficar achando que não tem nunca, porque nós estamos melhorando, falta muita coisa, mas passou a ser obrigatório para as empresas contratarem. A Isa falou, né, que as empresas de tecnologia, elas têm que ter um plano para a pessoa surda. As leis de captação de recursos, elas obrigam a ter uma rúbrica de cerca de 10%, às vezes mais, para acessibilidade. Então, assim, quem trabalha no meio da acessibilidade, da cultura, sabe que a acessibilidade é uma realidade. E agora, nós cegos precisamos saber disso. Esses dias eu fui a um teatro e tinham quase 30 pessoas cegas, ou seja, as pessoas estão começando a entender e estão começando a saber que existe. É uma cultura mesmo de formiguinha da gente divulgar. E claro, né, num aspecto mais amplo, sempre que alguma coisa, algum grupo sai da invisibilidade, vai existir uma reação, né? A lei da ação e da reação. A invisibilidade das pessoas com deficiência, ela aconteceu durante séculos, ela ainda acontece, mas a gente está muito mais visível. Isso incomoda algumas pessoas, com certeza, né? E assim como outros grupos considerados minoritários virem à tona, incomoda as pessoas. A nossa diferença com relação a outros grupos é que ainda eu não vi ódio contra a gente, assim como tem ódio contra negros, contra mulheres, contra LGBTQIA+, não existe ódio, pelo menos é muito difícil, ódio contra a pessoa com deficiência eu não vi. Então é mais o desconhecimento, e a gente precisa lutar, cara, porque vai existir cada vez mais um movimento contrário, vai existir cada vez mais um movimento que quer deixar a gente no lugarzinho de sempre. Então, é uma luta que é uma luta contínua, sempre. É uma luta contínua para mudar as pessoas. Outro dia eu falei de acessibilidade e diversidade no meu canal, e um comentário falou assim, você está sendo, não era mau caráter, alguma coisa assim, porque diversidade não tem nada a ver com acessibilidade. Eu falei, nossa, elas estão muito ligadas, meu amigo, porque acessibilidade é o que permite a um certo grupo de pessoas ter acesso às coisas. A equidade que a acessibilidade permite que as pessoas sejam incluídas, claro, né? Exatamente. É isso, a mudança cultural vem acontecendo. Eu acho primordial essa sua fala de que tem muita coisa que não tem acesso, mas tem muita coisa que tem. E hoje a gente pode trazer aqui coisas importantíssimas. Eu acho que quando a gente procura, a gente se surpreende demais, Will. Sim. Cara, você é cadeirante, eu não sei qual é o seu nível de mobilidade, mas eu costumo fazer uma comparação, cara. Você já deve ter passado essa situação. Você chega a um lugar, tem uma escadaria na frente, aí alguém te fala assim, não, se preocupa não, dá a volta aqui que nos fundos tem uma rampa. Você deve ter passado por isso várias vezes. Sim, várias vezes. E eu costumo falar que a pessoa cega passa por isso também, claro que de uma forma figurada. Você chega num lugar, aí você vai ver uma peça, ela não tem acessibilidade. Cara, você entende 50%. Ela ter acessibilidade é o equivalente ao cadeirante entrar pela porta da frente. Exato. Né? Então, senão a gente está muito acostumado a consumir meio torto, assim, tá, entendemos, mas não desfrutamos, né? Sim. E eu digo para os meus amigos com deficiência que não é pedir demais, a gente está pedindo apenas o que é nosso direito. Então não fique constrangido, porque esse processo de protagonismo também é a nossa missão. E quando a gente não pede, Will, as pessoas falam, mas ninguém precisa, né? Exato, é o efeito Tostines que eu falo, mas aqui não é acessível porque não vem pessoa com deficiência, ou não vem pessoa com deficiência porque não é acessível? Um pouco de cada. Então,
Então é importante a gente se posicionar e a gente fazer o nosso papel também de descolar o rótulo da testa, é parte dele também é levar informação e sensibilizar de que, olha, esse espaço é nosso por direito. Pessoal, estamos indo para nossa reta final aqui. O papo está maravilhoso, eu ficaria aqui até o fim da tarde falando com vocês com certeza, mas a gente não tem todo esse tempo, os nossos colaboradores precisam ir almoçar. O que eu quero aproveitar e fazer um gancho é que temos 1.717 pessoas com deficiência, mas nós queremos contratar mais. Então eu vou pedir para colocarem na tela aqui o QR Code do nosso banco de talentos específico para pessoas com deficiência, que está sendo lançado hoje, em comemoração a esse meetup. Vou pedir para colocar o link também no chat para que vocês possam indicar para as pessoas com deficiência, um colega, um parente, para que ele possa se candidatar e mandar o currículo, dizendo que a Claro contrata para qualquer nível, não importa se o cara é engenheiro ou se ele é assistente, ele pode mandar o seu currículo, porque qualquer vaga é elegível para as pessoas com deficiência, como é elegível para qualquer pessoa, porque, como eu disse, pessoas é o nosso principal valor. Eu quero ler mais alguns, a gente está bombardeado aqui de chat, mas eu vou ler alguns, tá? Foram filtrados aqui alguns para a gente ler. O do Zalbueno Lins, muito bem colocado. Falta a mesma informação, tanto para nós PCDs quanto para o outro lado. Temos direitos que devem ser requisitados e poucos sabem. E do outro lado, acho que falta muito uma espécie de letramento, ainda há muito preconceito. Concordo plenamente, tem a ver com o que a gente acabou de falar, Zalbueno. E dizer que a área de diversidade tem não só um workshop específico para a inclusão de pessoas com deficiência, como para outros eixos, que é equidade racial, equidade de gênero, inclusive um específico de diversidade de forma mais genérica, mas a gente tem também um sobre o transtorno do espectro autista. Então, se você é líder e tem uma pessoa com TEA no seu time e acha que é necessário ver a necessidade da gente letrar tanto você quanto seus pares, não é vergonha não saber sobre o assunto. Vergonha é não saber e não procurar a nossa área para que a gente possa letrá-los e levar a sensibilização e informação que vai mudar esse cenário. Um outro chat que a gente recebeu. Show de bola essa live. E com convidados muito experientes que trazem tanta informação relevante. Foi a Sandra Maria de Oliveira Nascimento. A gente recebeu mais um aqui da Sângela Inácio, que fala: Ágata, você é incrível. Temos fãs no Meetup, hein, Ágata? Você já recebeu aqui um elogio aqui da Sângela. A Fernanda Araújo falou: parabéns pela live tão necessária. A informação nos conecta com realidades diversas e nos permite compreender experiências diferentes das nossas, fundamentais para enfraquecer nossos vieses. Cada um de nós é parte para a construção de uma sociedade mais inclusiva. Perfeito, Fernanda. Concordo que esse é um compromisso de todos nós. O ideal é quando a diversidade for um tema transversal, que todas as áreas já sabem o papel de cada um aqui, de cada um como protagonista, tendo ou não deficiência, sendo ou não pessoa preta ou parda, sendo homem ou mulher, sendo ou não LGBT, 50 mais, 50 menos, todos nós podemos contribuir, e é o convite e é a convocação que a gente faz aos nossos colaboradores. A Melissa Suelen falou: tenho deficiência auditiva e já vou fazer 6 anos de empresa. Então, tamo junto, Melissa, eu também estou com um pouco mais de 6 anos. Cris Vital: como é bom ouvir falarmos de pessoas e saber que está totalmente conectado com os nossos valores. E cada vez mais termos oportunidade de apresentarmos sobre as pessoas com deficiência. Estou aprendendo muito. A gente também conta com você aí, Cris, para a gente seguir nessa jornada, como a nossa aliada. O Zalbueno trouxe mais um comentário aqui, que ele é frequentador assíduo do Teatro Claro Rio, inclusive na inauguração do programa de acessibilidade do teatro, é muito, muito inclusivo. Legal, Zalbueno, convidamos todos os colaboradores a presenciarem a questão das nossas peças serem acessíveis. Alice Andrade de Oliveira: conseguem repetir sobre o canal, sobre o SIC, ela está perguntando aqui. O SIC, Alice, é um atendimento onde você chega numa loja e eles contatam os nossos intérpretes de Libras, que são capacitados ali com os nossos produtos e serviços para que os clientes com deficiência auditiva sejam melhores atendidos. Então, é só você chegar numa loja e, se você quiser conhecer mais, eles fazem a conexão ali
Oi. Se me permite complementar, além de ter a possibilidade de acessar pela loja, a pessoa também pode acessar via aplicativo Minha Claro e também pode acessar no site. Ela acessa o site www.claro.com.br/acessibilidade e lá tem uma parte onde ela seleciona e fala direto com o atendimento SIC ou com o saque. Perfeito, obrigado, Isa. E para quem não sabe, o nosso Service Desk de TI, ele tem uma URA específica que foi capacitada por nós de diversidade, que fala exatamente com pessoas com deficiência auditiva. É o número 8 da nossa URA, porque a gente entende que existem serviços e questões ali específicas para os nossos colaboradores com deficiência visual, que precisam ter um atendimento personalizado. Então, nós capacitamos a URA de TI específica para atender pessoas com deficiência visual. Os nossos colaboradores cegos podem esperar ali o menu. Tudo bem que é o número 8, às vezes a gente não tem paciência, aperta o número antes, espera que você tenha uma URA específica para atendimento das questões de TI. Bom, vamos para a nossa reta final, aí nosso tempo está quase estourando. Eu quero fazer uma última pergunta, eu vou começar pela Isa. Eu quero, Isa, que você deixe uma mensagem final aí nossa esperança e nosso otimismo em relação ao avanço. A gente sabe que é uma jornada, diversidade, equidade e inclusão não é uma chave que se vira e mexe, a gente tem umas barreiras pelo caminho. Então, eu quero pedir para você deixar uma mensagem final e concluir sobre essa importância da gente olhar para dentro, para as nossas pessoas, mas também olhar para o cliente, olhar para a nossa sociedade de uma forma ao protagonismo da pessoa com deficiência, a fomentar esse protagonismo, que muitos dos nossos projetos ali também da área de responsabilidade social, do nosso Instituto Claro, da nossa área de voluntariado, ela fomenta esse processo de inclusão, e dessa forma, Claro, é uma empresa que se posiciona como uma empresa a fim de diversidade, equidade e inclusão, fazendo com que de forma 360 graus a gente atue com esse tema. Então, deixa uma mensagem final, cada um de vocês. Eu vou passar agora, começando pela Isa, qual a importância realmente da gente ser uma empresa que se posiciona inclusiva, e deixa sua mensagem final aí, o seu abraço, o seu axé para quem você quiser. A importância é total, Will. A gente não fala para fora o que a gente não consegue praticar aqui dentro. Então, o trabalho de vocês, esse tipo de movimento que a gente está gerando aqui, é fundamental para que essa transformação aconteça. É uma briga que a gente teve com a Anatel, deles considerarem todo esse movimento que a gente faz para dentro, para eles considerarem, por exemplo, na pontuação do ranking. Então, para vocês terem uma ideia, eles não levavam isso em consideração. A partir desse ano, eles vão levar em consideração e começar a dar pontos para isso também. Por quê? Porque a minha briga com eles nesse sentido era: como é que eu vou mudar uma sociedade se eu não mudo dentro de casa? Então, a mudança começa aqui, quando a gente tem conhecimento, quando a gente se apropria de algumas questões, quando a gente entende o que precisa ser feito de melhoria de processo, de melhoria de serviço, de melhoria em jornadas. Então, a partir deste movimento que acontece e que é muito bem feito por vocês, a partir deste movimento aqui dentro, aí sim, eu mudo a minha microsociedade aqui corporativa, vou ampliando isso quando eu vou no meu mercado, quando eu estou no ônibus, entra uma pessoa com deficiência, eu levanto do lugar. Então, é assim que a gente consegue ampliar isso com a sociedade como um todo. Eu achar que eu só mudando lá fora, aqui dentro, não preciso fazer nada, isso não orna, isso não casa. Então, eu quero... Sandrinha, muito obrigada pelo elogio que você mandou mensagem aí. Tudo isso começou com você, esse movimento lá há 6, 7 anos atrás. Então, sou muito grata ao trabalho de desbravamento aí que você teve. Hoje a gente tem Tainã, tem Charlene, tem Marina, tem o Fábio de Maria, tem o Wilson, tem a Cris Vital. A gente tem tanta gente junto com a gente nesse movimento, pessoas às quais eu só tenho agradecer: Juliana, Rosângela, Rafa, que estão junto, porque a gente não faz nada sozinho, é uma luta diária, assim, é um não aqui, um sim, um não hoje, um sim amanhã, e assim a gente vai caminhando. Uma hora a gente está no primeiro lugar do ranking, outra hora a gente vai para o segundo, e bora lá seguir. O que eu gostaria, assim, de verdade, de deixar de mensagem para todo mundo final, é que olha de verdade para qual que é a nossa missão.
sabe, conectar pessoas para uma vida mais divertida e produtiva. Isso é tão profundo. Trabalha com amor, trabalha com propósito. A gente precisa chegar no final do dia e ter orgulho do que a gente entregou, ter orgulho da empresa que a gente trabalha, ter orgulho de ter saído de casa, pego um ônibus, levado 3 horas para chegar aqui e, cara, eu mudei a vida de uma pessoa. Eu conectei uma mãe com um filho, entendeu? Eu fiz uma conexão de uma pessoa que estava aqui no Brasil, que tem uma deficiência auditiva, com uma pessoa que estava lá fora, nos Estados Unidos, e que precisava falar, precisava desabafar. Então, entendam o que está por trás desse conectar pessoas para uma vida mais divertida e produtiva, que nosso trabalho no final do dia vai ficar tão mais prazeroso, tão leve, vai encher tanta gente de orgulho. E chega, porque se você me deixar, eu vou ficar de palestrinha aqui, Will. Obrigada pela oportunidade novamente, de verdade. Eu Obrigada. que agradeço, Isa. Ótima mensagem. Ratifico todas as pessoas que você agradeceu, que são parceiros nossos aqui. Incluo nesse rol a Ju Bandini, grande parceira também. E quero saber, Matheus, você deixa uma mensagem final aí para o nosso público, para o povo do Rio aí, seja tricolor, seja Flamengo. Manda um salve geral aí para gente. Então, eu gostaria de agradecer primeiramente a Viviane, né, que me deu essa oportunidade de estar falando com vocês. E dizer que o quão importante, né, estar nesse ambiente aqui, né, de inclusão, dessas acessibilidade, essas coisas, né. Então, basicamente, eu queria agradecer mesmo essa oportunidade de estar me expressando aqui e espero, né, estar novamente com vocês aí pelos próximos dias. Perfeito, meu caro. Obrigado, boa sorte aí na sua área, na sua carreira, e dizer que cada um de nós é um ponto de força dentro dessa empresa para torná-la inclusiva, e você é tão importante quanto qualquer um de nós aqui, quanto o trabalho do nosso presidente ali, acolhendo as pautas de diversidade, da nossa gerência, da nossa diretora. Cada um de nós aqui tem o seu papel e a sua importância. Ágata, deixa aí um beijo final para todo mundo e aproveita e manda um beijo geral para essa galera linda da BCC, que é tão empenhada e tão ativa no tema diversidade, equidade e inclusão. Eu agradeço por estar aqui, a Vivi e você, Will, também. Vamos lá. Criar um ambiente não é apenas uma meta, é um compromisso diário com respeito à equidade e à valorização de cada pessoa que faz parte da nossa empresa. A diversidade, equidade e inclusão 360 de mobilização de líderes e equipes, a parceria para garantir respeito e diversidade no nosso DNA. Perfeito, Ágata. Obrigado pela participação. Mandar um abraço para a Larissa, aí da BCC, que nos ajuda bastante nos temas. E quero chamar o Marcos aí para uma mensagem final antes do nosso fechamento. Deixa um salve também aí para os nossos colaboradores e reforça aí as suas redes sociais para que a gente possa continuar seguindo o seu trabalho. Obrigado, Will. Obrigado a todo mundo, a Isa, a Ágata, o Matheus. Peço, vocês estão vendo, me acompanhem lá no Histórias de Cego, não só para se informarem sobre o cotidiano das pessoas com deficiência, mas também para dar umas risadas, para a gente brincar. E também, se você está perdendo a visão, você tem uma pessoa cega na família, eu tenho um projeto específico para você, entre em contato lá pelo Instagram também, é um projeto totalmente gratuito, e a gente precisa fazer nosso trabalho de formiguinha, somando as minhas redes, são 700 e poucos mil seguidores, somando tudo, mais de 50 milhões de visualizações. Tenho certeza que muita gente que nunca teve contato com uma pessoa com deficiência, ao ver alguns dos meus vídeos, tem uma sementinha plantada de que, caramba, de repente essa pessoa não é tão inútil assim quanto eu pensava que era. Parece forte, inútil, mas muita gente olha pra gente e só vê a incapacidade. Nós somos seres muito mais capazes do que as pessoas pensam. Então comece a pensar na diversidade, seja ela qual for, como algo que agrega e não como algo que divide ou algo que ameaça. A diversidade, ela soma. Nosso planeta é um planeta
muito diverso e a diversidade ela contribui para o crescimento do planeta. Obrigado, Will, obrigado, Agatha, obrigado, Isa e obrigado, Matheus. Eu vou encerrar como eu encerro nos vídeos, né? Bate-papo como esse você nunca viu e nem eu. Obrigado, meu caro, por disponibilizar um tempo aqui para vir conversar com a gente, com os nossos colaboradores e colaboradoras. Vamos chegando ao final. Eu quero pegar o gancho aí da sua vinda para agradecer a Thaís, a Ju, a Janaíne, que fizeram essa ponte. A Kelly também, né, que fez a Kelly, sim, a nossa intérprete de Libras, Kelly, que promoveu aí a inclusão da comunicação para as pessoas com deficiência auditiva fluentes em Libras. Você falou aí da diversidade Soma, eu quero pegar um gancho do nosso VP de RH, Rodrigo André, que diversidade nos complementa e nos fortalece, que se tornou um lema aí da nossa área, e dizer que o nosso VP de RH, Rodrigo André, é uma pessoa que apoia muito a nossa área de diversidade, equidade e inclusão, não só a nossa área, mas todas as políticas e ações na empresa. Isso é muito importante para que a gente continue evoluindo e tendo espaços como esse de protagonismo e de discussão sobre o tema. Quero agradecer Dani Gomiero, a nossa diretora de DHO e da área de diversidade, nosso gerente de diversidade Eduardo, a minha parceirona Vivi, que está aqui junto com a gente nos bastidores, que sem ela também nada disso seria possível, e a audiência de todos vocês, e dizer que diversidade, equidade e inclusão é uma oportunidade para todas as pessoas, e que eu conto com vocês no processo de evolução dessa jornada. Tenham todos uma boa tarde. Esse foi mais um Meetup, que vocês não verão em nenhum lugar, nem eu, como diz, parafraseando Marcos Lima, nem nós. Então, te aguardamos no próximo mês que vem, tem Meetup Equidade Racial. Até mais. Um beijo. Tchau.